Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Vasco ontem jogou com o Botafogo pela Copa do Brasil, empate 1-1, Vasco vivo, né, para o jogo da volta lá no estádio Newton Santos, a gente vai falar sobre isso. Mas os assuntos principais aqui desse vídeo são as contratações, né? O Vasco acertou aí com mais dois nomes, né? Um já dá pra gente cravar, o outro ainda tem algumas dúvidas, você vai entender aqui nesse vídeo. A gente vai atualizar aqui também a situação do Sforza, que foi anunciado pelo Juventude, a gente vai atualizar aqui a situação do Nathan Silva, enfim, muita coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando o seu like, que é muito importante, e segundo, se inscrevendo aqui no canal. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Todos os dias a gente fala aqui sobre o Vasco da Gama de forma rápida, de forma direta, sem enrolação e de graça. O canal é de graça e vai continuar sendo de graça para sempre. A única coisa que eu te peço é a sua inscrição para ajudar aqui o nosso trabalho no YouTube, beleza? Depois da vinheta a gente começa. E vou começar esse vídeo falando de um parceiro do nosso canal, que é o Grupo Viriato. E eu pergunto para você, você conhece o Grupo Viriato? São mais de 40 anos prestando assessoria em questões tributárias, de contabilidade, de assistência jurídica e também gestão imobiliária e em contratação de seguros. O Grupo Viriato desenrola tudo para você que tem uma empresa ou que é apenas pessoa física. Qualquer tipo de burocracia, aquela coisa chata, o Viriato resolve. Precisa de um seguro para o seu carro? O Viriato resolve. Precisa gerir aquele imóvel da empresa, aquele apartamento da família? O Viriato resolve. Precisa desenrolar as contas, pagar impostos, fazer aquelas contas que a gente sempre apanha um pouquinho? Chama o Viriato resolve. O Viriato resolve tudo, tem até assistência para o seu pet, isso mesmo, seu cachorrinho, seu gato, seu animalzinho de estimação. O Viriato também tem a melhor solução para ele. E o melhor de tudo, é uma empresa 100% vascaína, que está sempre ali no dia a dia do nosso clube e que ajuda a divulgar ainda mais o nome do Vasco e está sempre ao lado de quem está junto com o Vasco. Então, nada melhor do que você precisando de algum tipo desse serviço, procurar o Grupo Viriato. Tem o telefone aparecendo na tela, tem um QR Code para você já ir direto entrar em contato com eles e tem na descrição do vídeo mais informações. Grupo Viriato, parceiro aqui do canal Machão da Gama e não só do canal Machão da Gama, parceiro de tudo que é relacionado ao Vasco. Meus amigos, ontem em São Januário o Vasco empatou, né, com a equipe do Botafogo por 1-1. A gente pode dizer que o Vasco chegou a fazer uma partida competitiva, né? O Vasco poderia ter saído vencedor desse duelo contra o Botafogo. Acho que o Vasco vacilou ali no início, levando aquele gol, mas depois o Botafogo não assustou tanto assim, né, o nosso time. O Vasco poderia ter saído com a vitória, principalmente se a arbitragem de Anderson Daronco tivesse marcado o pênalti claro, né, cometido pela equipe do Botafogo. Se eu não me engano, o Marlon Freitas, né, meteu o bração na bola e o juiz acabou não marcando o pênalti, o VAR não chamou, enfim, o Vasco foi garfado, né, nesse lance. Com 2-1, o Vasco iria com essa vantagem, né, para o jogo da volta. Mas, enfim, não aconteceu, o juiz não deu pênalti, o Vasco foi prejudicado e agora o Vasco vai ter que resolver essa situação lá no estádio Newton Santos. Eu acho que o Botafogo é o favorito nesse duelo, mas não tem nada definido. O Vasco tem condições sim de, na casa do Botafogo, eliminar a equipe botafoguense. No ano passado, por exemplo, todo mundo dava o Vasco meio que como eliminado ali contra o Atlético Paranaense por conta do jogo ser na Arena da Baixada à volta, né? O Vasco foi lá, conseguiu levar a decisão por pênaltis e se classificou. Então, um empatezinho no dia 11 de setembro leva a decisão para os pênaltis. Vitória de qualquer um classifica quem vencer, né? Tudo aberto aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Acho que o Vasco saiu vivo desse confronto. Poderia ser melhor, né? Poderia ter vencido.
Se não fosse o erro da arbitragem, acho que o Vasco venceria o jogo, mas futebol tem dessas coisas. Bom, vamos falar aqui sobre contratação, né? Porque tem dois nomes aí fechados com o Vasco. Primeiro vou falar de um que a gente não tem tanta certeza assim. Segundo informação do Cardinal Desportivo, o jogador da base do Olímpia, Brian Granci, que estava sendo dado como certo no São Paulo, vai chegar por empréstimo de 1 ano ao Vasco da Gama com opção de compra. O amigo Rodrigo Silvério, em conjunto com o Matheus Gilbert, também estava apurando, né, essa situação do Brian Granci. Tudo indica que o Vasco deu um chapéu no São Paulo por esse jogador, né? O jogador é considerado aí uma das principais promessas do futebol paraguaio e até onde os amigos conseguiram apurar, o jogador chegaria ao Vasco da Gama para treinar e fazer parte da equipe principal. O jornalista César Luiz Merlo, que é um dos principais jornalistas de transferências da América do Sul, também cravou, né, que o paraguaio Brian Granci, de 18 anos, vai chegar ao Vasco da Gama por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Bom, segundo a imprensa está tudo certo, né? Mas ontem, ao ser perguntado sobre essa situação, o Fernando Diniz disse desconhecer. Então, meu amigo, vamos aguardar, vamos ter cautela, mas aparentemente é uma negociação que está sacramentada e o Vasco teria dado esse chapéu aí no tricolor paulista. Agora, a outra já é certeza, né? O Vasco acertou a contratação do colombiano Carlos Cuesta. O Vasco entrou num acordo com o Galatasaray, que vai emprestar o zagueiro de 26 anos até dezembro de 2026. Então o colombiano chega por empréstimo, né, de 1 ano e meio, com opção de compra e vai assinar contrato com o Vasco até o fim de 2026. Os clubes já trocaram documentos, faltam apenas as assinaturas de contrato. Aos 26 anos de idade, Cuesta chegou ao Vasco para preencher uma das principais lacunas do elenco, que é a de um zagueiro que atua pelo lado direito. Cuesta foi titular da seleção colombiana na Copa América do ano passado e internamente dentro do Vasco acredita-se que entre todos os alvos que o Vasco tentou, ele é o zagueiro que melhor consegue aliar velocidade, força e qualidade na saída de bola. Além de, antes, né, de fechar com o Carlos Cuesta, o Vasco já havia assinado ali com o Robert Renan, emprestado pelo Zenit. O jogador já foi regularizado, inclusive. Então, Carlos Cuesta, martelo batido, negócio fechado, chegando aí no Vasco da Gama. Finalmente essa novela acabou, né? E o zagueiro colombiano fechando com o gigante da colina. É isso, acho que é uma boa contratação. Acho que o Vasco consegue elevar o nível da sua zaga com as chegadas de Robert Renan e Carlos Cuesta. Além desses dois jogadores, o Vasco negocia com o Nathan Silva, né? Mas a informação é que a negociação com o Nathan Silva, né, do Pumas do México, deu uma esfriada nesse momento, já esteve mais próxima de acontecer. A gente vai continuar acompanhando, tendo novidades, a gente traz aqui no canal. E para encerrar, vamos falar de Sforza, né? O meia argentino Sforza foi anunciado de forma oficial pelo Juventude de Caxias do Sul. Agora é oficial, né? Sforza é jogador do Juventude emprestado pelo Vasco. Uma boa sorte para o Sforza na sequência de sua carreira. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima.